Olha, quando a gente fala de terapia hormonal na menopausa, a gente costuma pensar que é uma coisa só, né? Mas a verdade é que existem dois caminhos, duas filosofias bem diferentes de tratamento. Hoje a gente vai mergulhar nessas duas abordagens para entender o que de fato separa uma da outra e o que cada uma tem a oferecer. Vamos lá? Pois é, na maioria das vezes, a história começa assim, com aquelas ondas de calor que chegam do nada, as noites mal dormidas, aquela sensação de que a energia simplesmente sumiu, sabe? São exatamente esses sintomas, tão familiares para tanta gente, que acendem um alerta e fazem começar a busca por uma solução, por uma forma de recuperar o bem-estar. Então, para organizar nossa conversa, a gente vai passar por 5 pontos, bem direitinho. Primeiro, esse desafio que é tão comum. Depois, a gente olha para a abordagem convencional. Em seguida, para a abordagem integrativa. Aí colocamos as duas lado a lado para comparar. E por fim, a gente fala sobre por que a escolha é sempre muito individual. Bora para o nosso primeiro ponto, então. No fundo, toda essa discussão gira em torno de uma única coisa: a busca por equilíbrio. É sobre como encontrar de novo uma harmonia hormonal numa fase de transformação tão intensa do corpo. Certo. Vamos então para a primeira grande filosofia que talvez seja a mais conhecida de todas, a abordagem convencional. A lógica aqui, gente, é bem direta. Dá para resumir como o caminho da substituição. A ideia central aqui é bem fácil de pegar, é bem intuitiva. O corpo está produzindo menos de um hormônio, a solução parece óbvia. Vamos repor exatamente o que está faltando. É, literalmente, dar ao organismo o hormônio já pronto, vindo de fora, para preencher essa lacuna. E na prática, como é que isso funciona? Geralmente, se usa uma dosagem fixa, pensada para ter uma ação rápida e um efeito direto lá nos receptores hormonais. Nomes bem conhecidos como estrogel e vagifem são exemplos clássicos dessa abordagem de substituição direta. Só que existe um porém. Uma crítica bem comum a essa abordagem é que o foco dela é quase que exclusivo no sintoma. Ao mirar direto na reposição, ela pode acabar deixando de lado o quadro completo, sabe? Fatores que são super importantes como a saúde do intestino, o funcionamento do fígado e o metabolismo como um todo, muitas vezes eles não entram nessa conta. E é justamente essa visão mais ampla do corpo que leva a gente direto para a segunda filosofia, a abordagem integrativa. Aqui, a lógica muda da água para o vinho. A gente sai do caminho da substituição e entra no que a gente pode chamar de caminho da modulação. O ponto de partida aqui é completamente diferente. Em vez de só, digamos, tapar o buraco, substituindo o que falta, a ideia é outra. É estimular o próprio corpo a se reorganizar. O objetivo é dar ao organismo as ferramentas para que ele mesmo consiga reencontrar seu equilíbrio natural. E como é que se faz isso? Bom, não é com uma única ação, mas sim com uma estratégia que ataca em várias frentes. Pensa num grande quebra-cabeça. Uma peça é a nutrição funcional, outra são as plantas medicinais, a fitoterapia, outra é o suporte para o metabolismo e, claro, um cuidado especial com a saúde do intestino. É tudo trabalhando junto, em sintonia. Por isso, as características aqui são bem diferentes. A abordagem passa a ser totalmente personalizada, com o foco em dar suporte para toda a orquestra hormonal, e não só para um instrumento que desafinou. O objetivo não é só calar um sintoma, mas sim restaurar a energia, a vitalidade, tratando o corpo como um sistema todo integrado. Ok, agora que a gente já entendeu as duas filosofias, que tal colocar elas lado a lado? Acho que essa comparação direta vai deixar as diferenças ainda mais claras, preto no branco. A pergunta que não quer calar é, no final das contas, o que é que separa fundamentalmente um caminho do outro? Vamos ver isso em detalhes agora. E olha só essa tabela. Aqui o contraste fica gritante. Na filosofia, de um lado a gente tem a substituição, do outro a modulação. No mecanismo, um é o hormônio já pronto para uso, o outro é um estímulo para o sistema todo. Na dosagem, uma é fixa, a outra é super personalizada. O alvo também muda, de um sintoma específico para a causa metabólica por trás dele. E por fim, o suporte nutricional, que na convencional é quase um detalhe, na integrativa é a base de tudo. Mas atenção, porque agora vem um ponto super importante. Não é sempre uma questão de ou um ou outro, sabe? Esses dois caminhos eles não são necessariamente inimigos que nunca se cruzam.
É isso mesmo. Em alguns casos, a medicina integrativa também pode, sim, lançar mão de hormônios bioidênticos. Só que a imensa diferença está no como isso é feito. Eles não são a solução isolada de jeito nenhum. Eles entram como uma ferramenta dentro de um programa muito maior, que inclui dieta terapêutica, suporte para o fígado, mudanças no estilo de vida, ou seja, o hormônio vira só uma parte de uma estratégia bem mais completa. E essa ideia de uma estratégia mais ampla, mais completa, leva a gente direto para a nossa conclusão. A importância de ter uma perspectiva individual, personalizada, na hora de decidir qual caminho seguir. No final, tudo se resume a essa frase, que é uma verdade fundamental. Cada mulher é única. E o que isso quer dizer? Quer dizer que não existe receita de bolo, não tem um tratamento que serve para todo mundo. O caminho certo vai depender sempre das necessidades, da saúde e do equilíbrio particular de cada pessoa. Porque no fim do dia, o objetivo maior, principalmente na visão integrativa, vai muito além de só silenciar um sintoma. A meta é ajudar o corpo a reencontrar sua própria força, sua energia, sua vitalidade e, com isso, ter uma qualidade de vida melhor, de uma forma que seja equilibrada e, mais importante, sustentável. E tudo isso deixa a gente com uma última pergunta para refletir. Talvez, na hora de pensar em tratamento, a questão mais importante não seja como eu resolvo este sintoma, mas sim, que tipo de equilíbrio meu corpo está de verdade pedindo?